Boa noite, bom dia, né? Já é 00:51, então, bom dia. Eu não ia gravar não, mas veio ao meu coração algo para falar para você. Esse dia agora, né? Foi dia 12, dia dos namorados, amém? E tem muita gente que está precisando que Deus realize um sonho. E esse sonho é você encontrar a sua outra metade. Eu passei muitos anos esperando, 17 anos. E louvado seja Deus. Perseverei em oração e Deus ouviu a minha oração. E eu tô aqui hoje para trazer esperança para a sua vida. Amém? Como diz o Senhor, usou pessoas também para trazer esperança ao meu coração, à minha vida. E eu quero... Oi, Cris! Boa noite, meu amor, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar para você aqui, primeiro, Eclesiastes, que a gente conhece, né? Eclesiastes capítulo 3, que diz o seguinte: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Que é aqui debaixo do céu que você tem que se realizar como pessoa, como mulher, como uma serva de Deus, um servo de Deus. E há tempo determinado. Nós não conhecemos o tempo, né? Sabemos o que vai acontecer amanhã, daqui a pouco, mas Deus sabe. E Deus quer realizar, sim, o desejo do nosso coração. Desejo aqueles que estão em unidade com a vontade de Deus. Amém? E eu louvo a Deus pela sua vida e coloco aqui hoje Jeremias 31:17, primeiro para você. É uma palavra de esperança. Amém? Jeremias 31, versículo 17, diz assim, ó. Existe, né? Esperança no derradeiro fim. Para quê? Para os seus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Aqui é uma promessa que Deus deu ao povo de Israel, quando eles estavam ali, né, no cativeiro, na Babilônia, passaram 70 anos. Primeiro passaram 430 anos, aonde Deus mandou lá, né, o servo dele, Moisés, resgatá-los. Mas depois eles foram de novo cativos, né? E eles passaram mais 70 anos. E o que eu quero dizer? Lembra que a gente começou em Eclesiastes? Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. A Bíblia diz que há tempo da gente rir, da gente chorar, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, e assim por diante. E ele disse, há esperança para o derradeiro fim. E o povo de Deus estava em cativeiro de novo. E Deus, através do profeta Jeremias, ele entregou essa palavra, uma palavra de esperança, uma profecia que iria se cumprir. E as profecias do Senhor se cumprem na nossa vida. Amém? E ele diz, e há esperança. Esse há é de H-A, existir. E há esperança no derradeiro fim. Para o quê? Para os teus descendentes. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Então, a promessa aqui, quem está falando é o Senhor. Aqui no Salmo 146, o versículo é o 5. Mas eu vou começar do versículo 1 para a gente entender o contexto. Diz assim, ó. Fala aqui sobre a fraqueza do homem
e a fidelidade de Deus. Olha bem, fala sobre a nossa fraqueza e fala sobre a fidelidade de Deus. Porque a nossa fraqueza, ela não está, como é que eu posso dizer, Senhor? Ela não decide o que é que Deus vai fazer. Deus, ele sabe o que ele vai fazer e como ele vai fazer, né? Não é a nossa fraqueza, ela não vai decidir a gente decidir o que Deus vai fazer, não. É Deus que vai decidir fazer com relação à nossa fraqueza. Então, por quê? Porque a fraqueza vem do homem. Mas ele está dizendo, a fidelidade vem de Deus. Amém? Ele disse lá, a esperança para o derradeiro fim. E ele fala aqui, ó, louvai ao Senhor, ó minha alma. O salmista está dizendo, louvai o Senhor, ó minha alma. Louvai ao Senhor. Versículo 2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, independente da situação. Independente se você está só, independente que você está esperando hoje o dia dos namorados. Sabe como eu estou triste porque mais um dia dos namorados e eu estou sozinha, sozinho. Não pensa nisso. Você tem um que é Deus e Deus te dá uma alegria. E essa alegria do Senhor, ela é completa. Glória a Deus. Então ele diz, olha o que é que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, que as pessoas que estão nesse momento tristes têm que fazer. Louvar o Senhor. E no 2 ele diz, versículo 2, louvarei ao Senhor durante a minha vida, independente de situação. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Aí ele diz, olha, não confieis em príncipes, nem em filho de homens, nem em quem não há salvação. Salvação aqui significa também livramento. Quantos livramentos você já teve? Dado por Deus. Antes de eu conhecer meu esposo, Deus me deu muitos livramentos. Que eu me lembre assim, eu noivei 2 vezes e Deus sempre mostrava a mim que não era aquilo. E aí eu cismava e não queria mais. Amém? Por quê? Porque, na realidade, a minha confiança era em Deus. E a minha oração que eu fazia era em concordância com a vontade de Deus. Qual era a minha oração? Senhor, estou precisando de um esposo, Senhor. Eu quero um esposo, eu quero um companheiro, Pai. Para que eu faça feliz, ele me faça feliz. Mas eu quero, Senhor, um companheiro, um varão, segundo o seu coração. Senhor, se não for um homem temente a ti, segundo o seu coração, eu não quero. Eu sempre pedi ao Senhor, e a gente tem que saber pedir. Amém? Então, Deus me deu vários livramentos. E ele diz aqui, ó, versículo 3, não confieis em príncipes, nem em filho de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Aí no 5, que é o que eu quero te dar, ele diz assim, bem-aventurado, alegre, feliz, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Aleluia. E cuja a esperança está posta no Senhor, seu Deus. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Continua esperando. Espera sim. Aguarda sim. Que o melhor de Deus está por vir na tua vida. Então, essa palavra hoje é uma palavra de esperança para o teu coração. É uma palavra de esperança, de ânimo, né?
Ah, veio uma tristeza. Não, cai por terra em nome de Jesus. Se ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou o momento de acontecer. Amém? A palavra do Senhor disse lá, né? Eclesiastes, voltando. Cadê? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Vamos aqui. Provérbios, Eclesiastes. Já estou em Isaías. Vamos lá. Capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Aí ele continua dizendo: há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Tudo há um tempo determinado por Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Descansa no Senhor. A palavra do Senhor, eu gosto muito da palavra que diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Toda a palavra, tudo é tudo mesmo, tudo. Teve um tempo agora de eu fazer essa live. Foi o tempo determinado por Deus. Em tudo Deus tem um propósito. E é isso que a gente tem que colocar no nosso coração. E agora eu quero orar por vocês. E eu quero deixar uma palavra de mais, né? Uma palavra de bênção para a tua vida. Amém? É tempo. É tempo do milagre acontecer. Aquele milagre que você tanto espera acontecer. Eu creio. Chegou o tempo. E quando você orar, sincroniza com a vontade de Deus. Junta com a vontade de Deus. Senhor, se for a tua vontade. Mas eu creio, Senhor, que chegou o tempo. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, Senhor, a tua palavra que foi ministrada aqui nesse lugar. Senhor, não é à toa, porque eu creio que muitos irão ouvir. Pai, se tem alguém triste nesse momento, alguém, Senhor, afastado do teu amor, e por isso, Deus, está angustiado, angustiada, triste, porque precisa de algo, Senhor. E esse algo só o Senhor pode realizar. Porque tem coisas que nós sabemos que nós podemos fazer, mas tem coisas, Senhor, que só a tua mão poderosa, agindo, vai acontecer. Porque é o Senhor que faz acontecer o milagre. Milagre é algo que ninguém explica, porque vem do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eu entrego cada vida diante do Senhor, cada mulher, Pai, cada homem, cada jovem, Senhor, que está triste porque não tem alguém. Senhor, em nome de Jesus, que eles entendam que há tempo determinado para todas as coisas aqui debaixo do céu. E que o tempo vai chegar
mas vai ser um tempo de glória. Um tempo, Senhor, com a manifestação da Tua graça e do Teu poder. Eu quero abençoar cada vida, Senhor, nessa madrugada. Cada vida, Senhor. Que a alegria volte ao coração, a paz, em nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa que se encontra angustiado, deprimido, deprimida, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Essa opressão, essa depressão, pânico, medo, em nome do Senhor Jesus. Eu deixo, Deus, essa palavra de esperança, Pai, para cada vida que vai ouvir essa live, Senhor. Porque eu creio que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, está visitando vidas nessa madrugada. Vidas, Pai, trazendo paz ao coração. Paz, Senhor. Paz ao coração, essa paz que só vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E que através do sangue de Cristo, Pai, o sangue de Jesus Cristo, cada um venha a ser curado de dores emocionais, de traumas, Pai, que passaram. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego cada vida diante do Senhor e eu creio na manifestação do Teu poder sobre cada vida. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso Consolador. Que o Senhor esteja consolando, Senhor, nessa madrugada, cada vida em nome de Jesus. Senhor, entrego a Ti os lares, as famílias, entrego a Ti o casamento, essa mulher que estava triste porque o esposo, Senhor, saiu de casa, arranjou um amante, Senhor, e saiu dessa casa, abandonou a esposa, abandonou os filhos. Pai, em nome de Jesus, que ela ouça essa palavra, que ela ouça que existe esperança sim, que ela possa se levantar e lutar pelo seu casamento. Pedir ao Senhor, Deus, a restauração, em nome de Jesus. Pedir a Ti, Senhor, a direção daquilo que ela, como a maneira que ela tem que agir, como uma mulher sábia, como uma mulher edificadora, Senhor, de um lar. Em nome de Jesus, Pai, nós decretamos nesta noite, Pai, através da Tua palavra, porque eu creio que a Tua palavra é um decreto, Senhor, na nossa boca, porque a Tua palavra, ela tem poder, Pai, para edificar, em nome de Jesus, vidas, para transformar, Senhor, famílias, lares, em nome do Senhor Jesus. Apresento cada filho, apresento, Senhor, cada esposo, esposa, apresento cada irmão, irmã, Senhor, cada vida representada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, coloca no teu coração a esperança para o derradeiro fim. Amém? E leia a palavra de Deus, medita na palavra de Deus. E Deus vai falar mais ao seu coração. Pede assim, Espírito Santo, fala comigo. Tu és o meu Consolador, o meu Jesus, o meu Salvador. Ele disse, quando ele estava aqui na terra, eu irei para o Pai, mas eu enviarei o outro Consolador. E esse Consolador, que é o Espírito Santo, vai consolar o teu coração, vai te guiar em todas as coisas. Amém? Então, pede isso ao Senhor. Pede isso ao Senhor. Que o Espírito Santo esteja te guiando em todos os momentos da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, fica com Deus, Um beijo no coração. Compartilha essa mensagem. Não deixa de compartilhar. Amém? Se inscreva. Não deixa. E a gente sempre está aqui dando uma palavra de fé, ensino da Bíblia para você. Glória a Deus. Fica com Deus. Boa noite, em nome de Jesus.